Muito boa noite, começando aqui pela TVC, canais 9 da Via Cabo 14 da NET, mais um programa de TV do SIMP, Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP, cuja sede fica situada na rua Padre Anchieta, número 279, atende pelos telefones 3225-7236, 3028-7236. Os sindicatos municipários de Pelotas possuem diversas ferramentas eletrônicas para que você possa acessá-las e tornar também um amigo, um seguidor da entidade. Então, como vemos aí no rodapé do nosso televisor, ou do seu televisor, melhor dizendo, o nosso site, sempre de forma atualizada, diariamente, www.simpelotas.com.br. Esse é o nosso site, lá é onde a gente posta todas as nossas matérias e o programa da TVC aqui, que a gente tem todas as sextas-feiras ao vivo, nós depois o gravamos e o disponibilizamos já na segunda, no máximo terça-feira, para você ver quantas vezes você quiser. Também temos ali o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. Se você ainda não recebe as notícias do SIMP na sua caixa de entrada, é sinal que o seu e-mail não está cadastrado conosco. Então mande um e-mail para nós, pedindo para que a gente o cadastre, que tão logo o faremos, e você receberá as notícias de forma ágil, rápida, antes mesmo delas serem veiculadas na imprensa. Se você quiser seguir os passos do SIMP, twitter.com/simpelotas. E lá no YouTube é o nosso canal de vídeos. Lá é onde encontram-se os vários vídeos que temos de mobilizações, de atividades, de assembleias, enfim, todos os eventos onde encontra-se a entidade SIMP e filmamos e ali postamos, é através desse canal de vídeos no YouTube. Basta você colocar youtube.com/simpelotas. Lá você acessará os vídeos especificamente do SIMP. E o nosso Facebook, se você quiser nos encontrar lá pelo Facebook, nos adicionar como seu amigo, é SIMP Pelotas. Basta digitar SIMP Pelotas, você encontrará nosso mural e já verificará todas as informações também que as colocamos de forma ágil e rápida. Como de praxe, o nosso programa aqui se estende ao vivo até às 20 horas e você pode interagir conosco através de mensagem de texto. Então, se você quiser mandar uma mensagem sugerindo, criticando, querendo obter algum esclarecimento que seja possível dar aqui ao vivo, através do 9122-8820, você poderá interagir conosco durante todo o programa até às 20 horas. Nosso programa hoje, sexta-feira, 11 de maio, cumprimento primeiramente e especialmente a todos os colegas municipários de Pelotas e também a comunidade pelotense que assiste a programação diária da TVC e, em especial, o nosso programa aqui que ocorre todas as sextas-feiras. Pois bem, tivemos uma semana aí bastante agitada, né, com atividades todos os dias. Hoje teremos aí 5 vídeos para assistirmos. Foi bastante complexo a gente poder fazer a produção do programa de hoje, né? Mas como temos sido ágeis, não só no encaminhamento da demanda da categoria, no caso agora em específico o magistério, mas a categoria como um todo, a gente tem procurado aí fazer um trabalho mais qualificado em todas as áreas, principalmente também aqui no nosso programa, nas nossas mídias. Então, não que comecemos, né, do dia de hoje até segunda, a gente vai seguir uma ordem cronológica crescente, mas só para vocês terem uma ideia, nós saímos de uma Assembleia Geral há menos de 1 hora atrás. A nossa Assembleia acabou por volta de quase 18 horas, às 6 horas, e tão logo saímos da Assembleia, fomos para o SIMP, editamos o vídeo da Assembleia de hoje e já o trouxemos conosco para vocês poderem visualizar. Então, primeiramente também quero agradecer todas as mensagens que recebemos semana passada. Vou lê-las, ficaram umas 8 ou 9, então eu vou fazer aqui de saída a leitura das 9, para que as pessoas se sintam contempladas, e aí em diante eu já vou ler as que a gente já está recebendo, porque como a gente recebe muitas mensagens, às vezes não dá tempo de lê-las. Então já tem a primeira aqui, Fabiano, apelo no SIMP. Grande abraço, Fabiano, um grande colega, mais do que colega, um amigo meu. Fabiano é bombeiro, Fabiano é graduando no curso de Gestão Pública da Universidade Federal de Pelotas, junto comigo. Nós dois estudamos na mesma aula, no mesmo semestre, terceiro semestre do curso superior de Gestão Pública no UFPEL, e está acompanhando conosco. O Fabiano, para quem
participa dos movimentos foi o nosso colega que tirou as fotos aquele dia lá na frente da prefeitura, quando fizemos a lavagem da calçada da prefeitura. Fabiano é que fez as fotos. Fabiano, obrigado aí pela tua presença e pela tua audiência. Hoje eu não pude ir à aula devido a estar lá na Assembleia, mas com certeza tu conferirá aí. Se o professor disser que eu estava matando aula, o vídeo vai comprovar que eu estava na Assembleia. Então, só para a gente recordar só um pouquinho e de forma bem rápida, algumas mensagens que chegaram na semana passada, e até uma colega que havia participado conosco pediu para que a gente fizesse questão mesmo de ler. Ela me pediu isso aí depois do programa. Tiago, parabéns pelo programa, és muito esclarecedor. O SIMP nos representa muito bem. Quanto à greve, ela é legal ou ilegal? E esse governo? A gente já tem resposta jurídica quanto à legalidade ou ilegalidade da greve. Temos outra aqui da semana passada. Pelotas é um lugar à parte do Brasil. Aqui o prefeito é que faz a lei. A Marta. Marta, um beijão para ti, muito obrigado pela tua audiência da semana passada. Se não estiver conosco hoje também não tem problema, mas ficou registrada a tua mensagem semana passada. Tivemos também a pergunta: e os vales transporte que recebemos? A diretora está pedindo de volta. Devolvo? Luciane. Não, Luciane, você não tem que devolver. Se justamente a SME entregou os vales para os diretores, é para que os diretores entregassem aos professores, até porque os vales transportes, eles são descontados 6% do teu salário bruto. Bom, se de repente você ainda não recebeu o seu salário, que nós vamos estar comentando aqui no programa, com certeza na primeira oportunidade que o prefeito lhe pagar, com certeza lá irá constar os 6% de desconto do vale que é seu. Então, nenhum diretor pode ficar com nenhum vale transporte retido. Professor do município é guerreiro e merece todo o respeito. Parabéns a vocês pela garra. O que não está acontecendo com o magistério estadual, que está sendo covarde e conivente com o governador. Esta é a opinião do final 7489. Teve também a colega Marina, que havia mandado mensagem cobrando como é que ficam as crianças, né? Vocês estão em greve, e como é que fica a situação das crianças nessa situação? E eu respondi para ela aqui no programa, né, que o único que tem a chave da solução e a resposta da solução é o prefeito. Não são os professores. Várias pessoas da comunidade insistem em dizer que todos os anos é a mesma coisa, não sei o quê. Não é verdade. Nos outros anos não houve greve específica do magistério por todo esse tempo. Por quê? Porque nos outros anos nós lutávamos com a categoria como um todo, ou seja, todos os municipários, por plano de carreira, regime jurídico e as datas bases, que são as negociações salariais. O magistério está cobrando uma lei que ela está em vigor e que o prefeito Fetter não quer cumprir. É isso que a comunidade tem que entender. Pelotas, os professores não estão pedindo aumento de salário. A gente não vai cansar de repetir. Professor não está em greve em Pelotas para pedir aumento de salário. Professor não está em greve para pedir aumento de qualquer outra coisa. Os professores estão exigindo o cumprimento de uma lei. Ela é lei federal, ela é válida para todo o Brasil, o Supremo Tribunal Federal reconheceu. Se temos um gestor em Pelotas que obriga tantas outras coisas e faz obrigar porque existe a legislação, e é um dos princípios da administração pública, é o princípio da legalidade, seguir fielmente e restritamente a legislação, por que o prefeito não segue essa legislação? É porque tem que valorizar o profissional da educação? É porque é gasto? Não é gasto. É investimento. Então os professores estão em greve porque o prefeito Fetter não cumpre a lei do piso. Ele não cumpre. E pior do que isso é mentir dizendo que cumpre. Isso é o que é mais grave. Então a Marina, quando eu dei essa explicação, que tem que cobrar do prefeito, que nem a comunidade nos cobra, nós do SIMP, dos sindicatos municipários, e a comunidade também nos cobra enquanto professores, é legítima essa cobrança. Mas você que é da comunidade que cobra o SIMP e que cobra o professor, eu tenho certeza que o professor lhe responde. Ele não está fugindo de você. O SIMP também lhe responde. Aqui eu vivo pelo programa, nas ruas e em todos os atos e mobilizações. Os professores também, porque eles estão nas ruas e em todos os atos e mobilizações.
Nós fizemos, e vocês vão ver aí no vídeo, nós fizemos uma audiência pública na Câmara quarta-feira à tarde, que será reprisada pela TV Câmara no sábado e no domingo, onde lá nós estivemos presentes, nós demos dados técnicos, números, nós informamos quanto a Prefeitura de Pelotas quanto a Prefeitura de Pelotas repassa dos seus impostos em valor para o governo federal e quanto ela recebe de volta. Isso não é achismo, são dados técnicos, oficiais, com documentos. Então, a audiência pública, nós fomos explicar para a comunidade pelotense. Primeiro que ela é aberta, é pública e televisionada. A Prefeitura não faz isso, ela grava vídeos, como eu já expliquei em vários outros programas, onde o prefeito Fetter grava vídeos, onde não dá a oportunidade para você perguntá-lo ao vivo. Ele participa de programas de rádio, onde quem só pode perguntá-lo é o entrevistador da rádio. E o prefeito nunca apresentou na TV, em nenhum vídeo seu, vou provar aqui um contra-cheque que dobrou o salário do professor, como eu digo, que dobrou no meu governo em 8 anos. Vou provar aqui um contra-cheque de um servidor que não é professor, que eu dobrei o salário dele em 8 anos. Vou provar aqui no contra-cheque dele que eu sempre dei reajustes acima da inflação. Vocês não vão ver nunca o prefeito municipal de Pelotas fazer isso, porque não é verdade. Ele não tem como apresentar isso. Vocês nunca vão ver o prefeito mostrando um contra-cheque de um professor, sem o nome, mas o nome da escola, que seja para comprovar que é fidedigno, e mostrar que ele paga o piso, como incidência de vantagem. Vocês nunca vão ver isso aí. Então, eu tinha respondido para a Marina nesse sentido, e a Marina no programa passado havia me mandado após o programa. Obrigado pela resposta. Não estou do lado dos políticos, estou ao lado do meu filho que está há mais de um mês sem aula. E a Marina está certa, se você está ao lado do seu filho que está há um mês sem aula, tem que cobrar da prefeitura. Também. Nós pode cobrar, as pessoas nos cobram, mas a gente dá a resposta, a gente prova documentalmente, a gente se expõe publicamente. O prefeito, não. Então, os pais estão na hora de ter que cobrar do prefeito. Ele foi eleito para quê? Para solucionar todos os problemas da cidade. Todos. Para isso é que ele é cercado de assessores, secretários, todos ganhando muito bem. Tem assessor para todas as funções, isso vocês podem ter toda a tranquilidade. Secretário tem assessor, o próprio chefe de gabinete do secretário, ele tem alguém para assessorá-lo. Todos os cargos ali tem alguém para assessorar. Gente para assessorar, para fazer isso tudo, tem bastante. Mas para solucionar o problema, aí a comunidade tem que cobrar do prefeito, sim. Tem que cobrar a parte dele também. É responsabilidade dele, inclusive. Ele foi eleito e ganha muito bem para isso. Temos uma outra mensagem aqui, meu amigo. Aqui é o Zé Morrone. Adoro o programa de vocês. Parabéns. Manda um beijo meu para minha esposa Kika. Então tá aí um grande abraço para o Zé Morrone e pede para que mande um beijo para a esposa dele. Ele, no caso, pedindo para que mandasse um beijo para a esposa dele ao vivo aqui. Né? Um abraço aí para ti, Zé Morrone, para tua esposa, e tá dado o seu beijo para sua esposa Kika. Temos aqui também uma penúltima mensagem. Deixa eu ver aqui, ainda do programa passado. Oi, sou a Marcela. O problema é que o Fetter pensa que fala a verdade. Um grande abraço aí para a Marcela, um grande beijo. Vamos ver aqui as de hoje, que já temos aqui. Vamos ler a primeira de hoje. Vamos ver aqui. Depois da mensagem do Fabiano, que eu já li, chegaram mais algumas, vamos lá. Acabou a greve ou não? Vamos ter aumento ou não? Um abraço, Sandro. Sandro, eu te peço que tu acompanhe o programa até as 20 horas, porque, como eu falei, vou responder as perguntas. A resposta está na Assembleia de hoje, e para isso é que eu vou, quando colocar o vídeo, responder sobre o vídeo, porque o vídeo ele não tem áudio, tem imagens. E aí, em cima do vídeo, eu comento, vou dar toda a deliberação da Assembleia de agora, tudo que foi encaminhado, ok? Sandro, então eu peço por gentileza que tu aguarde conosco até as 20, porque nós vamos mostrar os vídeos de terça-feira para cá, das atividades, como assim elas ocorreram. O Fetter deveria chamar a ti. És muito ágil. Abraço do Marco, professor da escola Alcides de Mendonça Lima. Um grande abraço aí ao Marco, né, pedindo que o Fetter deveria me chamar por eu ser muito ágil. Um abraço aí, Marco. Capaz, isso aí é gentileza de tua parte, que a gente faz aqui, além de ser creio que todo
Toda a entidade, órgão, qualquer prestador de serviço, seja da área pública ou privada, deve satisfações, tem que ser ágil nas respostas, nas demandas da categoria. Nem que seja para dizer um não ou sim, ou para tentar achar uma solução, o mínimo que deve ter é respeito, educação e o estabelecimento de diálogo, né? Eu acho que isso aí é o princípio básico de qualquer gestor. Não é exatamente por isso, mas embora o Fabiano e eu estamos estudando gestão pública na Federal, nós vendo no mundo acadêmico ali, estudando tecnicamente, a gente vê o quão os nossos gestores, legisladores, não estou generalizando todos, mas nessa classe política, o quão estes colegas, embora eleitos, né, democraticamente, o quanto desconhecem, né, da própria legislação, o quanto desconhecem daquilo que estão falando. Às vezes até cremos que não estão mentindo por mentir mesmo, não é o caso do Fetter. Cremos que muitas vezes o desconhecimento leva a eles terem certeza naquilo que eles estão falando e que na verdade é puro equívoco e desconhecimento, mesmo com vários assessores, tudo. Mas isso se resume no quê? Que o interesse da coletividade não está sendo levado em consideração acima do individual, porque quando você pensa na coletividade, você pensa nela mesmo, e quando pensa nela, você pensa sinonimamente em agilidade, em dar resposta, em ter educação, de ter o argumento ali pronto na ponta da língua. Quando você não tem, vou procurar pesquisar e te darei resposta. Quando e horário. Tem que dar data e dia para dar retorno. Isso é o mínimo que qualquer gestor deveria fazer. Sou funcionário municipal, estava na Assembleia. Daria para dar meu telefone para fazer algumas amizades ou um futuro compromisso, até mesmo com alguma municipária, talvez até professora. Eu sou professor, valeu. Então o colega aqui está em busca, né, de um futuro, uma amizade que pode se tornar um futuro compromisso. E aí a professora municipária aí que estiver sozinha, precisando de alguém, ou quer precisando de alguém no sentido de relacionar-se, de fazer uma amizade, o colega aqui pede para que deixe o seu telefone à disposição. Então lá vai, o número dele é 8445-3541. 8445-3541. E este é o programa do Simp, unindo pessoas, né? Como diz a nossa faixa lá, unidos pela diferença. Bom, então tá. Vamos chamar então o primeiro vídeo, Birinha. O primeiro vídeo trata de terça-feira, dia 8, que foi a nossa penúltima assembleia, realizada, no caso, antes de hoje. Só antes do vídeo do Birinha dar-lhe o play aí, eu só quero avisar que a atividade que nós tivemos na segunda-feira, lá por volta das 17 horas, que foi o bandeiraço nas ruas Barão de Butuí com Rua Almirante Barroso. Só não temos as imagens, porque o colega que estava filmando para nós, o grande mano, o Vladimir, que é funcionário lá do Simp, né, teve um ferimento no olho, enquanto ele descarregava os equipamentos, os materiais. Então, quando não é ele, é eu que costumo filmar, ou o colega Márcio Torma. E aí, como todos os demais estavam envolvidos, nós não temos a filmagem, infelizmente, do bandeiraço realizado na segunda. Mas de terça para cá temos, por isso que eu peço, por gentileza, o Birinha soltar o vídeo aí. Muito obrigado, Birinha. Essa foi a nossa última assembleia, anterior a de hoje, no caso. Assembleia realizada lá no Pelotense, terça-feira, Assembleia do Magistério, onde na mesma foi deliberada a continuidade de greve, e foi nesta oportunidade na qual nós havíamos tirado a audiência pública na quarta-feira, né? E não esperávamos o que poderia ocorrer na quinta, que foram grandes coisas que ocorreram ontem, tanto pela manhã como pela tarde. Um marco histórico aí para a categoria, que em seguidinha eu vou estar dizendo. Então a Assembleia estava cheia aí, bastante representativa na terça-feira. Aí é o momento que todos, a grande maioria, votou pela continuidade da greve, já deliberando o ato, né, de quarta-feira, que seria a realização de audiência pública na Câmara. Enquanto passava o vídeo, nós recebemos algumas mensagens. Deixa eu lê-las aqui. Deixa eu ver. Tá, aqui era o colega que pediu. É isso aí, meu velho. Gestor verdadeiro é quem fala a verdade. Orgulho de ter colegas assim. Abraço da turma de gestão pública da UFPEL. Eu que me sinto honrado e lisonjeado com meus colegas lá que fazem gestão pública na UFPEL. A audiência pública ontem na Câmara
nós tínhamos alunos, representantes lá do curso de Gestão Pública da Universidade Federal de Pelotas, né? Então, os meus colegas de turma aqui, estamos no 3º semestre, e agradeço a gentileza e me sinto honrado quando eles se sentem orgulhosos de ter como um colega como eu. A recíproca é verdadeira, né? E é por isso que a gente troca essas informações. Posso passar um pouquinho da minha experiência prática, digamos assim. Então, na verdade, todos aprendemos com todos, né? Enquanto os professores dão a parte acadêmica, eu posso contribuir um pouquinho, assim, só do que eu estou aprendendo ainda do convívio sindical, embora sou novo, tenho apenas 10 anos de serviço público na prefeitura, estou no 2º mandato da direção do SIMP, né, na qualidade de um dos diretores, mas aquilo que meus colegas que não são municipários, que eu tenho colegas municipários na minha turma, mas para aqueles que não são, eu tento passar um pouco do que a gente aprende, para que eles, além do mundo acadêmico, se um dia se tornarem gestores práticos, né, no meio público, seja em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, eles possam acompanhar como a luta não é fácil para ambas as partes, seja para o gestor, seja para o municipário, mas que para isso ambos têm que se cercar de informações, de estudo, de pesquisa, né, para poder também acompanhar e evoluir, digamos assim. Então, um beijão, um abraço a todos os colegas lá da minha turma que estão acompanhando. Vamos ver aqui a outra mensagem. Temos mais uma aqui. Tiago, informa sobre as mobilizações da próxima semana, pois não pude ir à Assembleia. E a luta continua. Raquel, Raquel, grande beijão para ti. Raquel, que nem o colega Sandro, que pediu quais foram as deliberações dessa Assembleia de hoje e o calendário de mobilização, caso a greve tenha sido aprovada ou não. Vou deixar como mistério aqui para quem não sabe. Na verdade, como nós vamos reproduzir mais alguns vídeos, nós vamos demonstrar ainda o vídeo da Assembleia de hoje, e aí durante o vídeo eu prometo que responderei a tua pergunta, já dando todas as informações necessárias do que foi aprovado ou não, né, na Assembleia que tivemos agora à tarde, que acabou às 18 horas, mas deu tempo de eu ir lá no SIMP, fazer a edição do vídeo e ainda trazer para vocês. Vamos ver aqui mais uma mensagem, está chegando bastante. Boa noite, em que pé anda a questão do Ministério Público? Como é que está para cobrar a Prefeitura? Um abraço. Um abraço aí ao final 8885, também já na sequência estarei respondendo já a pergunta. Ela não tem nada a ver com algum vídeo, mas já te respondo aí, fique conosco. Essa aqui chegou pela web. Não votei no Fetter, não gosto do que ele está fazendo. Mas tu veio para falar do teu curso ou sobre o que realmente interessa? Tenho dúvidas. Não, com certeza, colega, eu não vim para falar do meu curso. Eu falei por causa que eu tive que registrar a presença dos colegas que se encontravam na audiência pública e que, igualmente, como tu estás te manifestando por mensagem aqui, eles também têm direito de participar por mensagem e eu tenho que registrar a participação deles. Então, de repente, tu chegou aí no momento que eu estava registrando a presença dos meus colegas da turma, os meus colegas de turma, mas tu acompanhou desde o início do programa, com certeza eu não falei só dos meus colegas de turma, eu registrei igualmente, como todos os outros demais estão participando, por isso que eu estou lendo. Bom, quanto ao que você realmente interessa, né, que você tem dúvidas, a Olga, perdão, está com o nome aqui, Olga, peço por gentileza que tu fique conosco até às 20 horas, porque eu estou lendo as mensagens, a gente colhe as perguntas e respondo todinhas de acordo com os vídeos que passaremos. Então eu peço por gentileza que tu fique conosco até às 20, que com certeza estarei esclarecendo todas as dúvidas na qual lhe interessa. Mas essa greve acaba ou não? Está uma várzea, final 6471. Realmente, está uma várzea o fato do prefeito não querer solucionar o problema, como já falamos, né? A greve, o problema da extensão dela não é dos professores. O problema está de um gestor que não quer solucionar a greve. É como eu falei, por que existe a greve? A greve não é para pedir aumento de salário, a greve não é para pedir nada a mais. A greve se faz necessário pelo prefeito não cumprir uma lei nacional que obriga o mínimo de um valor de piso que o professor deve receber. Ou seja, os professores em Pelotas estão em greve pelo prefeito não cumprir a lei. Se os pais querem que os professores cumpram a lei de ter que dar aula, fechar o calendário, cumprir os 200 dias letivos, estão certos. Mas os mesmos pais têm que cobrar o prefeito de que cumpra a lei onde estabelece o salário que é devido dos professores. Desde que a lei foi sancionada em 2008 e que até agora o prefeito não paga e não cumpre a lei. E não queremos que professores ensinem
para os alunos, para os seus filhos, que é bonito ou que é correto não cumprir a lei. Então é por isso que se estende a greve. Então a várzea não se dá pela greve, a várzea se dá para quem deixa chegar no ponto que é a responsabilidade do prefeito. Ele foi eleito e ganha muito bem para solucionar problemas. Vocês, servidores, não são unidos. A greve vai acabar em pizza. Coitado dos alunos. Bom, se não fôssemos unidos, a gente não estaria em greve por 45 dias, mais de 45 dias, sem salário, sem vale alimentação. Então, se estamos até hoje em greve, eu acho que isso prova a união. Eu acho que isso mais do que prova a união. E o que mais prova que a greve, um instrumento de pressão, faz com que aconteça, foi o fato do prefeito Fetter Júnior ter se obrigado a ter nos recebido ontem. Durante 8 anos, o prefeito Fetter nunca recebeu o Sindicato dos Municipários de Pelotas, nunca recebeu a categoria, seja do professor e de qualquer outra área do serviço público, para simplesmente conversar, para simplesmente dialogar. E ele vinha gravando vídeos, pagando valores altíssimos para se manifestar através de inserções na TV, na rádio, no jornal, com o seu dinheiro, porque é dinheiro público, enquanto nós não estamos usando o seu dinheiro, porque o dinheiro que está sendo usado é do sócio do Simp, para poder divulgar, para termos programa de TV, para podermos falar com a comunidade, e não estamos tirando da comunidade pelotense, ao contrário do prefeito, que usa de dinheiros públicos para se manifestar. Mas se manifesta através de vídeos gravados, onde você não pode questioná-lo, onde ele não recebe o pai, pais já tentaram reunião com o prefeito não recebe, alunos já tentaram reunião com o prefeito não recebe. Então a intransigência e o autoritarismo de continuidade de greve é do prefeito, que tem todas as peças para solucionar. É simples isso. Então, infelizmente, eu não tenho como concordar com a mensagem que vocês não são unidos, porque se não tivesse união, qual é então a resposta para quem está sem salário, sem vale alimentação, continuar ainda em greve? Qual é o propósito, então? Eu entendo que só a única coisa que os move é a união, porque salário não tem, vale alimentação não tem. Então, acho que isso deixa muito claro. Somos unidos sim, a greve está firme. Não sei como tem professor que aceita esse autoritarismo do prefeito. Final 88, 85. Então eu vou responder umas 3 perguntas aqui que chegaram, para depois a gente ir para outro vídeo. Vou dar uma pausa aqui nas mensagens. Quanto ao Ministério Público Estadual, primeiro, quanto à legalidade da greve, a Prefeitura entrou com um pedido, uma ação, para caracterizar que a greve era ilegal. Então, só lamento responder isso para o governo, ou para aqueles que torciam que a greve fosse ilegal. Já saiu o resultado e foi indeferido o pedido do prefeito Fetter Júnior. Não foi aceito pela Justiça a argumentação por parte da Prefeitura que a greve é ilegal. Então, o Judiciário indeferiu, já saiu esse resultado, o nosso jurídico informou hoje ao vivo para quem estava presente na Assembleia, até o Judiciário já reconheceu que a greve é legal. E é simples. Por que ela é legal? Por causa que o Fetter não paga o piso. E o que é o piso nacional do magistério? É onde estabelece valores mínimos que professor em todo o Brasil deve ganhar. É lei. Então o prefeito de Pelotas não cumpre a lei. E até o Judiciário reconhece. Acho que isso é uma boa resposta para a comunidade, também para a comunidade ver que, se o Judiciário reza e preza pelas leis, o próprio Judiciário está reconhecendo que o prefeito não reconhece a legalidade. Então, não foi aceito o pedido de ilegalidade da greve. Então, eu já estou dando a primeira resposta. Segundo, Ministério Público. O Simp já há um bom tempo encaminhou para o Ministério Público a solicitação para que ele movesse uma ação contra a Prefeitura, como o Ministério Público Estadual fez com o governo do Estado, para que o Ministério Público se manifestasse como autor da ação, porque tu faz a denúncia para o Ministério Público, e ele é que é a parte autora, se ele entender provocado por tal denúncia. E até agora o Simp não recebeu nenhuma manifestação do Ministério Público Estadual de Pelotas. Então o Ministério Público Local está demorando demais para se manifestar acerca se vai ser autor de uma ação contra a Prefeitura para que se cumpra o piso. Essa é a primeira resposta. Segunda, o Ministério Público, através do promotor da Vara da Infância e da Juventude, José Olavo dos Passos, ele nos cobrou que o Simp, para que o Simp remetesse a ele em 10 dias, a partir do momento que recebemos o ofício dele, para que nós explicássemos a ele
por que no plano de carreira apresentado pelo prefeito Fetter Júnior, aquele plano que foi rejeitado por nós, para que o SIMP mostrasse por que aquele plano não contempla o piso nacional da educação, já que o Fetter afirma que ali contempla o piso nacional da educação. Já fizemos isso e já protocolamos ao Ministério Público. Terceira resposta, o SIMP, segunda-feira, iria ser protocolado isso hoje, não foi possível devido à Assembleia e nem ontem à tarde devido à reunião inesperada com o prefeito. O SIMP, segunda-feira, mais tardar terça, estará encaminhando ao Ministério Público Federal, na mesma ordem do Ministério Público Estadual, para que, através da denúncia que faremos em âmbito federal, para que o Ministério Público se manifeste também, a exemplo do Ministério Público Estadual, para que faça a cobrança da legalidade da Lei Federal 11.738, que é do piso. Então, já respondi em bloco todas as perguntas que se referem ao Ministério Público Federal, legalidade da lei, a legalidade em específico da greve, que já foi indeferida, ou seja, o Judiciário reconheceu a greve como legal. Já saiu a resposta do Judiciário. Vamos lá. Final 6803. Como fica o Refeisul? Mais um exemplo de desorganização da Prefeitura de Pelotas. E é importante que os pais estejam vendo para depois não dizer que nós não temos razão. Vejam bem, prefeito Fetter Júnior havia prometido na semana passada que quem nunca fez greve, primeiro. Segundo, que quem fez greve voltasse a trabalhar. Vejam bem, quem nunca fez greve e quem fez greve voltasse a trabalhar, estes teriam garantidos os seus salários e o vale alimentação. Pois bem, esta semana, quando saiu o pagamento por volta de segunda e terça, e quarta-feira mais tardar, o SIMP recebeu diversas reclamações que professores que não paralisaram nenhum dia estão sem salário até agora e sem vale alimentação. Vejam bem, professores que não fizeram nenhum dia de greve, vários estão sem salário e sem vale alimentação. Segundo, mais grave, professores permutados. Para quem não entende essa linguagem, o que é permuta? Um professor de Pelotas quer dar aula lá em Rio Grande, mas o vínculo dele é aqui com Pelotas, foi aqui que ele fez concurso. Se tiver um professor lá de Rio Grande, concursado lá, que deseja dar aula em Pelotas, se faz uma permuta. O de Pelotas vai para lá, temporariamente, o de Rio Grande vem para cá temporariamente. Só que a folha de pagamento do professor de Pelotas, que dá aula lá em Rio Grande, é daqui de Pelotas. E o professor lá de Rio Grande, que dá aula aqui em Pelotas, a folha de pagamento dele é de lá. Então, é só a permuta, é só a mudança de localidade para lecionar. O salário é original dos seus concursos. Nós tivemos reclamações de professores permutados, que estavam dando aula em outros municípios, que nem participaram de greve nem de nada, e que estão sem salário, sem vale alimentação até o momento. E a prefeitura não resolveu ainda esse impasse. Então, prova para a comunidade pelotense que nós estamos falando a verdade, que não há uma gestão pública, não há um planejamento estratégico, não há uma seriedade, nenhum compromisso técnico para que se cumpra aquilo que o governo fala. Nós recebemos mensagem semana passada, quem não trabalha não deve receber. Eu concordei. Se não está trabalhando, não deve receber. Mas aí eu pergunto, e quem está trabalhando? Por que não recebeu? E quem nem sequer está aqui, está permutado, por que não recebeu? É culpa nossa também? É culpa dos grevistas também? Ou é culpa lá do governo, que nem sequer organizado é para ver quem de fato está trabalhando e quem não está? Então isso prova tudo que a gente vem anunciando há muito tempo aqui, né, que ocorre na nossa cidade. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Parabéns, Thiago, pela forma em que estás nos representando. Quanto às críticas, devem ser dos que não participaram do movimento, ou desinformados, ou aqueles que não participaram do movimento e estão reclamando porque não receberam. Aqui tem uma mensagem. Elas, eu acho que são professoras, elas são culpadas porque quando escolheram essa profissão sabiam que iam ganhar pouco, agora querem fazer greve. Não concordo com o final 0755, vou te dizer o porquê. Quando elas ou eles, porque são professores e professores, escolheram a profissão, não se ganhava mal. Quando fizeram, não se ganhava mal. Se você pegar com 20 anos de trabalho, com 10 anos de trabalho, com 11 anos de trabalho, 10, 9,
Ninguém ganhava nem sequer menos que salário mínimo. Então eu tenho que deixar claro para o senhor ou para a senhora que foi o prefeito Fetter Júnior, em 2007, que desvinculou o cálculo das nossas vantagens do salário mínimo. Então, se hoje professor e 80% dos servidores da prefeitura, dos mais diversos segmentos, ganham abaixo do salário mínimo, não é porque eles sabiam que iam ganhar pouco, não. A senhora me desculpa, ou o senhor está equivocado. Não sabiam que iam ganhar pouco. Ninguém sabia que ia chegar um gestor que descumprisse lei, ainda mais uma lei que diz qual é o valor que eu tenho que ganhar, e que chegasse e dissesse ainda assim, cumpra a lei, faltando com a verdade, e ainda mentindo para você, o senhor que é pai ou mãe, ou se não é, mas é telespectador, mentindo para você, dizendo que paga o piso. Não seria mais interessante cobrar do gestor, pô, diz que não tem dinheiro para pagar o piso, mas paga para os caras viajar na Europa, França, Portugal, não trouxeram nenhum investimento estrangeiro de lá, pagando altas diárias. Tem dinheiro para pagar 100 mil reais para a filmagem do filme O Tempo e o Vento em Pelotas. Mais de 250 mil reais, porque era 330, agora estão falando em 250, pagar para um instituto privado para fazer o nosso plano de carreira, sendo que a gente fez de graça. O máximo que a gente gastava era uma cópia, um xerox por ano para entregar para o prefeito. Então eu gostaria que você respondesse essa questão, se você concorda com esses gastos públicos. Você concorda que prefeito tem que ter segurança pessoal, vários assessores de segurança pessoal dele? Você concorda que tem que ter gabinete de primeira-dama, assessorias para o gabinete da primeira-dama? Você concorda que um secretário municipal de Pelotas ganhe R$ 7.900? Que os assessores especiais do prefeito ganhem R$ 7.900? Que cargo de confiança, não vou generalizar todos, mas vários cargos de confiança, que não têm conhecimento técnico, não fizeram nenhum tipo de seleção pública, não entraram para o mérito, entraram para o apadrinhamento político, recebem mais do que qualquer outro servidor que estudou, se qualificou e está há 20 anos na prefeitura. Quer dizer, a mesma comunidade que cobra que o professor dê uma aula com qualidade, que eu acho que é isso que você está exigindo, que o professor sabia quando eu ia ganhar pouco, mas ao mesmo tempo você deve exigir que tenha aula com qualidade. Você quer que esse profissional se qualifique. Aí eu digo, como é que esse profissional se qualifica? Se ele ganha menos que salário mínimo? Se ele não tem incentivo nenhum para se qualificar? Se não tem nenhuma política pública para fazer incentivar? Se a gente seguir a lógica que todo mundo, quando fizer concurso, sabia que ganhar pouco, vai todo mundo sair, como estão fazendo em Pelotas, vai virar um quadro rotativo, e tendo um quadro rotativo, não vai ter qualidade. Então, se nós somos pagadores de impostos e queremos exigir qualidade na prestação de serviços, qualidade na prestação passa não só pelo empenho do servidor, pela qualificação dele, mas também salário. Não pode ser uma coisa desassociada da outra. Então, tem muitas mensagens, muitas mesmo. Daqui a pouco eu vou ter que dar uma paradinha aqui para a gente poder ver os demais vídeos. Deixa eu ver aqui mais alguma só. Sou professor do Pelotense. Por favor, deixa essa pergunta no ar. Será que quando Fetter nasceu, sua mãe disse que ele seria prefeito, sem ter que passar por um professor? Obrigado. Inteligente pergunta. Pessoal, tem pessoas ligando para nós aqui, eu peço por gentileza que a gente não tem como atender ao vivo, né? Então, as pessoas que estão ligando aqui insistentemente, eu peço desculpas, mas eu não tenho como atender ao vivo, né? Então, eu estou pedindo mais uma vez, se a pessoa ficar aqui insistindo, é sinal que ela está querendo atrapalhar para que não se leia as mensagens. Eu estou pedindo por gentileza que as pessoas que estão ligando para esse número aqui, esse número é só para mensagens, está escrito aqui, ó, mensagens de texto. Então eu peço mais uma vez por gentileza que não tem como ligar, porque infelizmente eu não tenho como atendê-lo. Mas se quiser ligar depois das 20 horas do programa, eu me comprometo a atender com toda a cortesia, fora do programa, sem problema nenhum. Temos mais aqui uma mensagem. Eu já respondi aqui como fica o Refeisul. Na verdade, fica quando a prefeitura quiser pagar, né? Ela promete quarta-feira que vai pagar, semana que vem ter um dado. As pessoas continuam aqui ligando, né? Embora eu já pedi que não tem, mas não tem problema nenhum. Eu corto aqui a ligação. Final 18h30. Nossa força, nossa voz. Resistência municipária é resistir e avançar. Temos outra mensagem aqui. O Estado e os outros municípios pagam o piso? Sim, vários pagam.
Capão do Leão, Rio Grande, várias cidades vizinhas pagam, diversas cidades. E várias outras cidades que não pagam o piso como ele deve ser, que é base inicial, e aí incidem as vantagens, tem cidades que complementam o que é errado, que é somar tudo, somando todas as vantagens individuais que o profissional adquiriu na sua carreira funcional, e aí se ele não chega ao valor do piso, tem cidades que complementam. Pois, pasme, Pelotas nem isso faz. Pelotas, além de somar tudo que o professor ganha, o Fetter, prefeito, ele não complementa para chegar. Porque o piso para 20 horas é de R$ 725,50. Ou seja, R$ 725,50 era o salário inicial de professor de 20 horas e as vantagens serem calculadas em cima. Para o professor de 40 horas, conforme a orientação do MEC, deveria ser R$ 1.451 e as vantagens começaram a ser calculadas em cima. Em Pelotas, nem somando tudo, o prefeito Fetter não complementa para chegar a tais valores que eu mencionei. Então está dada a resposta, vários municípios do estado não ganham. Então quando Pelotas aí se gaba, Pelotas, terra histórica, cidade do doce, 200 anos de história, 200 anos rumo ao futuro, quando dá aquelas propagandas bonitas de Pelotas, eu queria que colocasse naquela propaganda bonita que aqui se paga menos que salário mínimo para servidor da prefeitura. Que quando eu falo servidor, não é o professor. É o professor, é o guarda municipal, é o agente de trânsito, é o oficial administrativo, é o pessoal que trabalha lá no DIP, na iluminação pública, é o pessoal que trabalha nas obras, é o pessoal que trabalha no SANEP. Tem gente do SANEP já ganhando menos que salário mínimo, já está atingindo a administração indireta, que antes o SANEP pagava-se bem, como as pessoas diziam, porque é uma autarquia, tem recursos próprios. Já tem servidores hoje do SANEP ganhando menos que o mínimo nacional. Pelotas paga menos que salário mínimo. Então, que terra é essa que se orgulha, se vangloria de tudo que tem a comemorar e esconde ou mascara a verdade daqueles que prestam serviços à comunidade? E isso com certeza não vai para as propagandas lá na França, não. Isso não vai. Vamos ver aqui, vou ler a última mensagem e vou dar uma pausa para a gente tocar os vídeos e responder. Meus filhos estão prejudicados. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? Na verdade, quem paga a conta é a senhora, é o professor, que já está pagando com o corte do seu salário, com o corte do seu vale alimentação. Mas lhe garanto, quem não está pagando a conta, eu sei lhe responder, o prefeito. Ele não está com corte de ponto, ele não se comunica com a senhora, ou com o senhor, ele não responde para a senhora ou para o senhor, ele não aceita vir para um debate cara a cara como eu estou aqui, botar os dois aqui para responder a sua pergunta. Então ele responde, quem paga a conta é o senhor ou a senhora, é o seu filho ou a sua filha, são os professores, porque eles estão pagando caro primeiro que estão descontando o salário deles, segundo que estão sem vale alimentação, e pior do que isso, é saber que tem uma lei que obriga a eles receberem aquele valor e o prefeito não quer cumprir a tal lei. Então eu lhe digo, os únicos que não estão pagando a conta e que não estão nem aí, é lá na prefeitura de Pelotas, onde eles ficam lá no segundo escalão, lá no segundo andar, que não é fácil a senhora chegar lá e nem ser recebida ou ouvida, e eles estão ganhando belos salários. Então é mais fácil lhe responder quem não está pagando a conta, porque é minoria. Se eu vou dizer quem está pagando a conta, é um monte de gente, né? São vários. Parabéns, Thiago, pelas explicações relâmpagos, é verdade, né? Eu estou aqui que nem trovoada, né? Que dá primeiro o raio, a luz, para depois vir o som, né? Então, quando chega a luz aqui, que são as mensagens, eu sou o som aqui que estou tentando responder a todos para não ficar ninguém de fora. Vamos lá, até deu um cansaço aqui. Parabéns, sou mãe de aluno e apoio sempre os direitos dos nossos educadores. Nicole, um grande abraço para ti e obrigado pelo teu apoio para uma educação qualificada. Se a greve é legal, o salário pode ser descontado. Mas é isso que nós falamos, colega. A greve é legal, ela foi reconhecida pelo judiciário que é legal, e o salário pode ser descontado. Bom, quanto ao salário poder ser descontado ou não, administrativamente, ou seja, o gestor, o prefeito, decidiu cortar. E tanto que o pessoal está sem pagamento. Só que nós não estamos contestando isso, nós vamos contestar judicialmente. Por que vamos contestar judicialmente? Porque se a lei obriga, desde 2008, que o professor tem que receber um valor X, e ele não recebeu esse valor até hoje,
Que direito o Fetter tem de cortar o salário? Na verdade, quem está em débito com os professores é o prefeito. Ele está devendo uma quantia para esses professores desde 2008, que é prevista em lei, inclusive o valor. Então a gente pode dizer que o Fetter pode estar fazendo caixa com os salários dos professores. Porque, na verdade, se a lei cobra e exige que desde 2008 era para estar sendo repassado tais valores aos professores, e o prefeito não repassa, isso sim. Agora, se estão sendo descontados, estão. Agora, que prefeito é esse que corta até de quem não aderiu à greve? Que prefeito é esse que corta de professor permutado em outro município? Aí eu pergunto para as pessoas, isso se chama organização? Então, fica a resposta no ar. Então, vou ler mais as duas últimas recebidas aqui. Ufa, cheguei na última aqui. Quando escolhi minha profissão, eu já sabia que o salário era baixo inicial, mas isso não me tira o direito de lutar para que isso mude. É de exigir respeito. É verdade. O pai ou a mãe que colocou seu filho na escola pública, eu tenho certeza também que quando ele colocou o filho na escola pública, ele não verificou se o professor ganhava ou não ganhava bem. Ou ele, quando colocou o filho na escola pública, ele pensou, pô, será que esse professor é bem remunerado? Será que um dia não pode ter um movimento que faça com que tire direito desse profissional tão importante, que é ele que forma todas as outras demais profissões? Será que um dia pode acontecer isso, a ponto do meu filho ficar sem aula, mas de eu ter que lutar com ele, junto com ele, ou de eu ter que lutar para que o prefeito reconheça? Também não sei se todos também fizeram o mesmo pensamento. Então a recíproca é verdadeira. Quando o profissional tinha que saber, quando ele ingressou na profissão, então quer dizer então que o pai tinha que saber, quando colocou numa escola pública o filho, se o professor ganhava bem ou não, para ter medo de ver se um dia aquele profissional poderia entrar em greve ou não. É a mesma coisa. Vamos à última aqui. Aí, Thiago, tá analando hoje. Beijos, Mariana da Gestão Pública. Um grande beijão para ti, Mariana. Eu não sei se o analando aqui se é no sentido de cansaço ou arrasando, o que é, né? Mas chegou aqui analando. Um beijão para ti, obrigado pela audiência. Prefeito Fetter Júnior nos prejudicou, mas tudo começou em junho de 2003, quando o prefeito Marrone mexeu nos nossos avanços e triênios. Anônimo. É verdade. A gente concorda, o Marrone foi também tanto quanto ruim quanto o Fetter. Só que ambos tiveram as suas peculiaridades de erro. E a gente não tem medo nenhum aqui de comunicar que ambos foram errados. O Marrone deu 0% de aumento para a categoria. O Marrone fez igual ao Fetter, apresentou um plano de carreira no seu último ano de governo. Então a gente não tem problema nenhum de falar de ambos gestores. Só que, convenhamos, quem é o prefeito hoje? É o Fetter. Então é ele que tem que estar sendo pautado. Porque o Marrone, na época dele, ele também foi pautado. Nós tivemos greve no governo Marrone. Nós tivemos greve onde tivemos corte de salários. Onde o colega fala aqui que não houve o pagamento dos triênios, onde hoje vários servidores ganham os triênios porque ingressaram na justiça. Vários sócios do SIMP entraram com ação judicial pelo SIMP e ganham hoje os seus triênios de volta. Vários casos. Mas como hoje quem é o prefeito é o Fetter, é ele que tem que responder e não o Marrone. Vamos trabalhar e não mamar na greve. Final 3640. Olha, quem está mamando é o governo. Porque quem está na greve não está mamando, porque não está recebendo, está sem vale alimentação. Então, se está sem vale alimentação, não dá para comprar o leite. Se não dá para comprar o leite, não dá para mamar. Então, vamos lá na última, para os vídeos. Me questiono, por que ir para a Europa buscar modelos se o salário básico daqui não chega nem ao mínimo? É verdade, né? Para mim, quando os caras viajam para a Europa, para mim é passear, porque, pergunto, o que trouxeram de benefício para a cidade de Pelotas? Parabéns ao SIMP e aos professores. O resto é o resto do Fetter, que votou nele e tem muito traíra na própria classe. Vou ler aqui a última mensagem para ir para os vídeos. Pô, e consegui dar vencimento aqui, hein? Mas também estou apavorado aqui. Vamos ver aqui a última mensagem para a gente poder rodar os 3 vídeos. São curtinhos, Birinha, nem te preocupa que vai dar tempo. Boa noite, meu grande amigo. Mande um grande beijo para Gabriela Ibargoyen. Birinha me traz aqui um recado. Então tá, só um pouquinho. Mande um grande beijo para Gabriela Ibargoyen. Abraço.
vejo sempre o seu programa. E a mesma pessoa que insiste com um telefonema toda hora, mesmo eu pedindo, ela não quer. Isso aí com certeza deve ser alguém que não está gostando do nosso programa ou das coisas que estão sendo faladas, aí tenta cortar, mas não adianta, as mensagens estão sendo recebidas, estão sendo lidas. Vamos lá, Birinha. A dona Maria de Lourdes que aprova a greve, diz que para o secretário mostrar o contra-cheque dele, as que apoia a greve. Qual a senhora Maria de Lourdes? Maria de Lourdes, do o telefone lá. Obrigado, Birinha, um grande beijo para a senhora Maria de Lourdes, e é verdade. Né? A gente pede que o Fetter apresente seu contra-cheque, que os secretários apresentem seu contra-cheque, que os CCs apresentem seus contra-cheques, que todos os assessores apresentem seus contra-cheques. Isso sim seria um vídeo legal. Nós fizemos, nós mostramos aqui na TVC, nós colocamos na RBS TV, nós colocamos nossos contra-cheques nos jornais, nós colocamos no calçadão, e agora com os vídeos eu vou dizer que nós vamos continuar colocando eles. Então vamos lá, porque estamos perto do final do programa. Birinha, vamos colocar o vídeo da nossa audiência pública de ontem à tarde, quarta-feira, lá na Câmara Municipal de Vereadores. Obrigado, Birinha. Esse vídeo que vocês vão ver agora foi uma audiência onde nós... Vejam bem, estava repleta, para variar, vejam bem, telespectadores, audiência pública na Câmara, nenhum representante do governo municipal presente. E aí é o que eu cobro dos pais que estão assistindo. Por que o governo não vai lá na Casa do Legislativo? Por que não foi debater tecnicamente os números? Nós fomos lá e levamos números, levamos comprovações. Só para dar um relato para vocês, a Prefeitura de Pelotas, através dos seus impostos, como o ICMS e o IPVA, ela contribuiu para o Fundeb, que é um fundo que arrecada dos municípios e estados, para depois distribuir esse repasse. A Prefeitura, no ano de 2011, contribuiu com 40 milhões para o fundo, para o governo. Vocês sabem quanto retornou de repasse do Fundeb para o governo de Pelotas? 70 milhões de reais. 70 milhões de reais voltaram para Pelotas, enquanto o município contribuiu com 40. Isso é dado técnico, oficial, informado pelo governo. E cadê o governo lá nessa audiência para rebater, para dizer para a comunidade que é mentira? Cadê o secretário de Educação? Cadê o prefeito? Nós estamos ali, falando no microfone, nos expondo, assinando, informando que as nossas informações são verídicas, são corretas. Lá estavam os representantes do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, que é o CACS, que tem pais, que tem alunos, que tem professores, cujo conselho, eles fiscalizam as verbas do Fundeb. E esse dado que eu relatei, foi eles que fiscalizaram. Mas você viu alguém da prefeitura lá? Não viu. E olha o nome, audiência pública, aberta. Vê se o governo vai para o debate. Vê se ele vai para informar os dados. Vê se ele mostra documentos junto conosco para apresentar naquele tempo real o contraponto. Não vai. Então, vamos lá, Birinha. Esse próximo vídeo, pessoal, é um vídeo com áudio, onde o seguinte, o prefeito Fetter Júnior não foi nessa audiência pública quarta noitinha, mas ele foi de surpresa na Câmara de Vereadores ontem pela manhã, onde ocorria a sessão ordinária da Câmara, interrompeu a sessão para ver se convencia, conversar com os vereadores sobre o plano de carreira que já foi rejeitado, conversar sobre o regime jurídico, que é o Estatuto do Servidor, que eles fizeram um estudo, não passaram para nós e já colocaram que vão mandar direto para a Câmara. Isso é fala da Prefeitura, eles querem que a Câmara coloque em votação antes mesmo que nós apreciemos esse estatuto, e ainda por cima para falar da greve do magistério. Nós tivemos informações que o prefeito estava lá, a direção do SIMP foi correndo para lá ontem de manhã, atrás lá, e vários outros colegas municipários estiveram lá presentes. Nós, para dar um exemplo de educação, quando o prefeito saiu da reunião e veio em nossa direção, ninguém o ofendeu, ninguém o xingou, ninguém quis agredi-lo, nem nada. Isso sim que é exemplo de educação. E vai ficar confirmado no vídeo que vocês verão agora, que é quando ele foi na Câmara ontem pela manhã. Solta, Birinha, o vídeo. Estou tremendo de emoção, eu só estou tremendo. Não. Tenta virar a tabela dali para ver se tu consegue pegar um pouco.
A mesa de negociação. Tá bom? Então, agora vocês. Muito bem, prefeito! Autorizou ele agora. Não precisava demorar tanto, prefeito! O Abel Dourado autorizou ele. Esse não é do povo! Por que demorou tanto, prefeito? É tão fácil sentar e conversar. Esse não é do povo! Então tá aí o exemplo, nós deixamos com áudio, não ofendemos, não teve problema nenhum, mas realmente esperarmos 8 anos para termos, né, na verdade, uma reunião aí com o prefeito Fetter Júnior. Bom, então já que estamos a 1 minuto do término do programa, eu vou ter que colocar o vídeo da Assembleia de hoje, não é o vídeo que está na sequência, Brinha, tu pula um vídeo, que tinha um vídeo que é o da quinta, a reunião à tarde com o Fetter ontem à tarde, que não vai dar tempo. Então coloca o da Assembleia, que é o que ocorreu hoje, que ele tem 1 minuto, e eu falo todos os encaminhamentos da Assembleia. Obrigado. Bom, pessoal, a Assembleia votou pela continuidade da greve, porque o prefeito não respondeu nada a respeito do piso, não informou nada sobre o piso. Nós tivemos uma reunião com ele pessoalmente ontem, e ele não vai pagar o piso, na ideia dele. Ele ofereceu 4,53%, aquele que a gente rejeitou lá na Câmara, que para nós é zero, um reajuste que já foi rejeitado pela categoria. Então, como a categoria quer o cumprimento da lei, ela segue firme na luta. Então, segunda-feira, às 10 horas, terá atividade em frente à Prefeitura de Pelotas, onde estaremos ali em frente ao Paço Municipal, para dali, às 11, irmos até o Calçadão para panfletear para a comunidade pelotense os motivos da greve, e nós sim vamos entregar o nosso contra-cheque em mãos, a cópia do nosso contra-cheque, para as pessoas. Terça-feira, nós teremos encontro na frente da Prefeitura novamente, onde dali nós vamos panfletear nas paradas de ônibus, e ao meio-dia de terça, na Prefeitura, nós ofereceremos um carreteiro para todos os municipários. Então o SIMP vai bancar a alimentação dos municipários que estão sem vale alimentação. Então terça-feira, 10 horas, na frente da Prefeitura, vamos sair para panfletear. Meio-dia ofereceremos um carreteiro, cujo nome é o Carreteiro do Contra-Cheque Zerado, né? E quarta-feira, pela manhã, às 9 horas, nova Assembleia para avaliação. Então, só para finalizar, segunda, 10 horas da manhã, na frente da Prefeitura, pois dali às 11 estaremos indo ao Calçadão para conversar com a comunidade olho no olho, coisa que a Prefeitura não faz. Estaremos ali para tirar as dúvidas que nem foram tiradas pelo celular ao vivo. Então pedimos que os pais vão no Calçadão conversar conosco. Terça-feira, 10 horas da manhã, na frente da Prefeitura. Dali sairemos também para panfletear nas paradas de ônibus, especificamente. Retornando meio-dia para almoçarmos um carreteiro. E quarta, nova Assembleia. Pessoal, estourou o nosso tempo. Agradeço gentilmente a todas as mensagens. Todas que foram possíveis eu li, sejam críticas, sugestões ou dúvidas. Esse programa é democrático, todas são lidas. Agradeço imensamente. Me despeço aqui parabenizando a todas as mães professoras, mães guerreiras e mesmo as não professoras, as mães telespectadoras, para todas estas que têm o seu filho e que preocupa-se com ele e que o ama, e que essa dádiva que Deus deu somente a vocês, mulheres, mães, parabéns por esse dia, é o desejo dos sindicatos municipais de Pelotas. Um grande abraço a todos, até sexta que vem.